Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma semana, mais uma terça-feira para estudar juntos sobre o quarto trimestre da classe dos juvenis das escolas bíblicas dominicais. Lembrando que nesse trimestre estamos vendo falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E hoje na nossa 10ª aula nós vamos estudar sobre o engano da teologia da prosperidade. E aí, você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é? Você concorda? Você discorda? Já deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto. Mas antes de nós irmos para a nossa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou a Laura, sou aqui de Pernambuco e sou a professora de escola bíblica da classe dos juvenis aqui na nossa igreja local. Sem mais delongas, vamos para a nossa 10ª aula da classe dos juvenis aqui no canal Cristianismo Puro. Eu já vou pedir que você leia o nosso texto base, que está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A nossa leitura bíblica em classe da semana está no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Lembrando sempre, é muito importante que você aí na sua casa ou na classe, na aula, você leia todos os textos que são citados, todos os versículos e em especial a leitura bíblica, ok? Para que assim você possa entender sobre o contexto da aula. Indo agora para o nosso primeiro ponto, nós vemos a teologia da prosperidade. Então, nós vamos ver no primeiro ponto um pouco, porque é um assunto muito extenso, nós vamos conseguir ver um pouquinho sobre o que é essa teologia da prosperidade, como foi que surgiu e como ela vem conseguindo tantos adeptos. E olha só, teologia da prosperidade não é algo isolado apenas de uma denominação, como eu disse, aqui não é local de você atacar denominação nenhuma, ok? Aqui é o local de você aprender sobre o cristianismo puro, sem mistura. E a teologia da prosperidade não é algo isolado de seu fulaninho ou de seu ciclaninho, ok? É algo que tem entrado em muitas igrejas que antes não tinham essa linha teológica. Isso é um fato, isso nós podemos observar todos os dias. Mas, antes de entrar nesse tópico, vamos entender o que é a teologia da prosperidade. É uma crença de que, se eu sou cristã, eu não posso passar por tribulação, eu não posso passar por pobreza, eu não posso passar por problemas de saúde, financeiro, seja o que for, familiar, relacionamento. Eu não posso passar por problema nenhum. Porque se eu estou passando por um problema, por algo difícil, por uma aflição, tem algo de errado com o meu relacionamento com Deus. Essa crença acredita e prega que quando o cristão passa por problemas, passa por dificuldades, ele está em pecado, ele está sendo castigado por algo. E não é isso que Cristo quer. Só que nós sabemos que tem um versículo na Bíblia onde o próprio Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. Então, se eu venho e começo a pregar para você que está me ouvindo que o cristão não deve passar por momento de tribulação na vida, que se ele passa é um castigo divino, é por causa de um pecado, de algo encoberto, eu estou indo contra o que Cristo falou, que no mundo todo mundo vai ter problema. Mas Cristo fala: no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo.
Ou seja, se animem, porque ele fala, porque eu venci o mundo, ou seja, ele venceu. Ele venceu tudo. E ele vai nos ajudar a passar por cada problema, se nós estivermos conectados com ele. Mas se eu começo a falar que o cristão não pode passar por problema, que não pode ser perseguido, que não sei o quê, se eu vim com todo esse papozinho tentando enfeitar uma vida cristã que não existe, eu estou indo contra a Bíblia. Eu estou indo contra o que Cristo ensinou. Eu estou indo contra o que Cristo viveu. Porque Jesus, sendo quem ele é, ele veio e padeceu, sofreu, morreu. Então, se eu começo a falar que eu como cristã não posso passar por problemas, eu estou indo contra o que o próprio Cristo passou. Eu estou indo contra o que ele ensinou. Eu estou indo contra o que a gente aprende no Antigo Testamento, o que a gente aprende no Novo Testamento e o que nós vemos acontecer hoje. Se eu começo a falar para você que o cristão só deve viver de bonança, de bênçãos e de muita coisa, só de vitória, 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 o que é que eu vou falar para a igreja perseguida? O que é que eu vou dizer para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, torturados, mortos em tantos e tantos países que não pode sequer carregar um versículo bíblico? Quem dirá a Bíblia toda? Se a vida com Jesus fosse bonança 100% do tempo, fosse só vitória, 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 ele não teria falado para a gente ter bom ânimo, porque no mundo a gente teria aflição. Ele não teria feito, falado todo aquele sermão do monte lá no livro de Mateus e teria dito: bem-aventurado vocês são quando são perseguidos, bem-aventurado vocês são quando recebem pedradas, bem-aventurado vocês são quando perseguirem vocês até a morte por causa do meu nome. Daí ele fala: bem-aventurados os que choram. Ele ainda fala: porque os que choram serão consolados. Mas para ser consolado, você tem que chorar. Teologia da Prosperidade iniciou em 1891 com um pastor chamado Kenyon, onde ele adaptou a ideia, a ideia de que o cristão não deve sofrer, junto com outras seitas, e colocou no meio do evangelho e tem se perdurado até hoje. E muitos têm entrado por esta porta achando que agora será só vitória, que sofrimento acabou. E não é assim que funciona. Mateus 7, versículo 15, Provérbios 22, versículo 2. Ok? Passar por tribulação, passar por problemas, isso não significa que você está em pecado, ou que é maldição, ou que é não sei o quê, pipipi, popopó, nada disso. Nada disso. Ok? Não tem nada de errado você buscar estudar, buscar uma profissão, buscar ser alguém bem materialmente. Pelo contrário, é sua obrigação de buscar suas coisas, Na Bíblia fala que o preguiçoso deve ver o exemplo da formiga, que trabalha sempre. Então, você não pode ficar preguiçoso em casa de braço cruzado, esperando que o anjo traga na bandeja a provisão. Você precisa fazer sua parte. Deus é Deus de provisão, Deus nos abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte, os nossos corres, não é? Sim, com toda certeza. Mas você não deve achar que a vida vai ser só vitória. E também não deve ficar achando que porque o irmãozinho está passando por uma dificuldade, é pecado. Porque, infelizmente, o que nós mais temos ouvido, pelo menos eu tenho ouvido aqui onde eu moro, se seu irmãozinho fulaninho de tal tá passando por tal problema, é porque tá com pecado escondido. É castigo. É maldição. É porque não dizima. É porque algo. E não é assim, querido, por favor. Nós passaremos por problemas. Talvez o problema que eu passo não é o que você passa. Talvez o que seu fulaninho passa não é o que você passa. Mas isso não significa que é uma maldição. Vamos para o nosso segundo ponto.
A autoridade do crente. Lucas 6:44, Jeremias 17, versículo 9. A autora destaca: temos que ter cuidado de tudo que sai dos nossos lábios, pois Jesus afirmou que uma árvore é conhecida por seus frutos, ou seja, por suas palavras, atitudes, comportamentos. Os adeptos da teologia da prosperidade acreditam que a palavra do crente tem a mesma autoridade que a inerrante palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado de tudo que nós falamos. Nós temos que ter cuidado no que nós profetizamos. Nós temos que ter cuidado no que nós passamos. Nós temos que ter cuidado no que nós ensinamos. E nós temos que ter cuidado no que nós acreditamos. Seremos conhecidos pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos, o modo como agimos. Tenha cuidado no que você vai falar sobre o irmão que está passando por uma luta. Tenha cuidado no que você vai falar quando for interpretar os textos bíblicos. Não se deixe enganar. Não se deixe levar. Estude, ore, sabe? Se derrame nos pés de Deus. Se derrame na presença do Espírito Santo, para que Ele possa lhe dar entendimento sobre a palavra de Deus e para que você não seja enganado pelas falsas profecias, pelo falso evangelho, pelos falsos mestres. Porque muitos têm se levantado hoje pregando uma Bíblia que não existe. A Bíblia nos ensina que se nós pedirmos alguma coisa, devemos pedir segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. 2 Timóteo 4, versículo 20. 1 Timóteo 5, versículo 23. Deus é que decide o que, quando e como Ele irá fazer. Então não adianta eu chegar e falar: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso. Você tem que perguntar: é da tua vontade? Eu ordeno agora em nome... Não, você não ordena nada. Quem ordena alguma coisa é quem tem poder para ordenar. E só quem tem o poder para ordenar algo é Deus. Então, o próprio Jesus, ele nos ensinou como orar. Quando ele chega e fala: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aí ele fala: seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava lá no Getsemane sofrendo, porque estava próximo da hora dele ir para a cruz, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus e dizer o seguinte: Senhor, passa de mim esse cálice, porém, todavia, seja feita a tua vontade. Então, se o Senhor quiser tirar de mim essa dor, essa angústia, esse momento difícil, tira. Mas se não for a tua vontade, me ajuda a passar por isso, sem me desviar do caminho. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de como viver a vontade de Deus, sem nos deixar levar pelos nossos próprios anseios. Mateus 6, 9 e 10. Mateus 26, 39 e 42. Temos que aprender a esperar e confiar na vontade de Deus. E agora indo para o nosso terceiro ponto. Crenças e práticas. Aí a autora destaca: a teologia da prosperidade anuncia o que as pessoas querem ouvir. Influenciados por essas mentiras, muitos se rebelam contra Deus. Salmos 90, versículo 10, 1 Pedro 1, 24.
Lucas 12, 31. Então, nós podemos ver o seguinte: a teologia da prosperidade, ela só vai pregar o que você quer ouvir. Então, ela não vai pregar arrependimento de pecado, ela não vai pregar conversão de verdade. Ela vai pregar o que você quer ouvir. O que é que o ser humano quer ouvir? Que vai ter sucesso, que vai ter aplauso, que vai ter isso e que vai ter aquilo. E venha que você vai ter isso, e receba, e faz isso para ter isso. É isso. Como eu disse, não é errado você buscar, não é errado você ir atrás de maneira correta, de maneira certa, não é errado. Mas não tenha isso como foco. Lembre-se, evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é viver na dependência de Deus. Agora indo para a nossa conclusão. Temos de estar atentos, submetendo todo ensino, ideia, pensamento à luz da Bíblia. Vivemos nesse mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Nós cristãos precisamos conhecer a palavra de Deus e nos manter firmes no fundamento do Evangelho. Lembre-se, Evangelho é cruz, Evangelho é renúncia, Evangelho é viver dependente de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Espero que essa aula possa ter ajudado você a entender um pouquinho sobre esse tema. E se ajudou, já compartilha com alguém. Coloca aqui nos comentários o que é que você está achando disso. O que é que nós podemos melhorar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.